Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Donati. Eu vou falar um pouco aqui com vocês, dividindo boas práticas de como é que a gente lida com o trabalho remoto. No momento agora em que está o mundo inteiro trabalhando de casa, trabalhando em home office. Bom, eu estou assim há 4 anos e tem algumas coisas que foram aprendizados bem relevantes durante esse período. E eu queria dividir com vocês o que a gente tem usado e o que está funcionando na prática e como fazer para que a gente consiga ser mais produtivo, como é que a gente transforma isso em algo que agrega valor no nosso ambiente, no nosso processo de trabalho. Ok? Durante o processo todo, vocês têm a aba de Q&A disponível aqui do lado. Vocês podem mandar perguntas, eu vejo as perguntas de vocês aqui, e à medida que a gente for conversando, eu vou tentar abordar essas dúvidas. Vamos tornar isso aqui o mais interativo possível e focar dentro daquilo que faz mais sentido para o que todos nós estamos enfrentando agora, fazendo nossas empresas funcionarem mesmo durante essa crise toda. Então vamos lá. Bom, eu sou responsável pela área de tecnologia da Falcone e, como eu falei para vocês, eu trabalho remoto há 4 anos. Isso foi por uma opção e por uma percepção de que havia muita possibilidade, a possibilidade de fazer isso hoje em dia era grande e que dava para ser muito produtivo e dava para gerar muito resultado assim. A gente vai falar hoje de alguns aspectos sobre trabalho remoto, né? E a gente tentou escolher um portfólio aqui de assuntos que fosse extremamente prático, né? Como é que a gente fala na prática do que impacta no jeito de pensar, na maneira como a gente lida com a nossa interação no ambiente de trabalho e com as pessoas com quem a gente trabalha. Como é que é a infraestrutura que eu tenho que ter para isso aqui acontecer? Então, desde do absolutamente básico, como é que eu posso tornar essa infraestrutura um pouco mais interessante e melhorar a minha maneira de trabalhar. A rotina, isso é um dos elementos mais relevantes aqui. João, tu disse que não está conseguindo ouvir. A gente está tendo a transmissão, o áudio parece estar saindo bem, João. Dá uma olhada se você não tem alguma questão do teu lado para autorizar o som. Então a gente vai falar um pouco de hábitos aqui simples para aproveitar esse processo de home office, criando uma rotina que maximize a tua produtividade. Tá? Vamos falar muito de comunicação. Tá? A comunicação é um dos elementos cruciais e um dos grandes desafios dentro do ambiente, dentro do modelo. E algumas dicas bem pontuais e práticas, mas que fazem muita diferença. Aquilo que não veio escrito, que eu fui tentando, aprendendo na prática, mas que quando aconteceu, porque alguém me ensinou, porque alguém me mostrou, porque a gente começou a funcionar assim como um time, como um grupo, o resultado foi da água para o vinho. Então, aqui tem umas dicas bem valiosas aqui no final. Vamos começar falando da cultura remota. Tá? Como é que é esse universo de trabalho? Trabalho remoto não está começando agora, apesar de o mundo inteiro agora estar praticando, mas isso é uma coisa que existe há algum tempo. E 90% das pessoas que trabalham remotas, elas se dizem mais produtivas e com uma moral mais alta. Então, não olha para esse período de home office como alguma coisa como castigo, como ficar, não, agora tem que ficar aqui, não funciona direito, mas vamos olhar para isso como uma forma de aprender de desenvolver uma nova habilidade. Desenvolver a habilidade dos nossos times, desenvolver a habilidade do nosso ciclo e do nosso processo de trabalho funcionar independente da proximidade física. Tá? 85% dos negócios alegam um aumento de produtividade ao incorporar o trabalho remoto. E aqui, talvez uma grande armadilha que tem é achar que o trabalho remoto significa uma pessoa em home office. Tá? E aqui tem o ponto de comparação é muito diferente. Essas 90% das pessoas que se dizem mais produtivas e com a moral mais alta, elas não estão só elas remotas dentro de um time que está todo no mesmo lugar, num escritório, e trabalhando fisicamente próximo. Tá? Existe uma diferença muito, muito, muito grande quando você coloca o time inteiro funcionando remoto. Isso é o primeiro grande divisor de águas que eu queria mostrar para vocês. A diferença de satisfação e de produtividade e de engajamento da força de trabalho é totalmente outra se você tem apenas uma pessoa remota ou se todos estão remotos.
a gente vai cobrir um pouco o porquê que isso aqui acontece. Mas é importante ressaltar essa diferença, tá? E dado que esse é o cenário que a gente está, onde todos nós estamos fazendo home office, eu estou aqui transmitindo para vocês da minha casa agora, como é que a gente aproveita isso para fazer com que isso se torne uma habilidade nossa, uma capacidade produtiva interessante? O trabalho remoto, ele tem um aspecto humano muito, muito, muito forte. Tá? E, obviamente, ele impacta em coisas como disciplina e organização, ele impacta em autoconhecimento e empatia, em como é que eu consigo perceber, mesmo com uma comunicação que fica menos completa do que aquela quando eu estou fisicamente próximo de alguém, mas como é que eu percebo o que está acontecendo, como é que eu percebo como é que o outro está reagindo a um determinado assunto. E os maiores desafios estão em colaboração, comunicação e isolamento. Né? Ou seja, o grande ponto em questão é como é que a gente lida em fazer com que o processo de interação entre as pessoas funcione bem. Porque é fácil a gente imaginar um cenário remoto onde cada um tem uma função bem especializada e cada um está executando a sua parte passando para o outro. Uma sequência bem cascata, bem waterfall. É mais fácil da gente imaginar isso. Bom, mas trabalho remoto não é só isso. Existe muita e muita colaboração dentro do trabalho remoto. Comunicação é absolutamente fundamental para que a gente consiga, a gente tem que dar atenção para ela, ela vai vir tão fácil quanto a gente estando dentro da mesma sala, mas ela é totalmente possível de se fazer e totalmente possível de se operar muito bem, pode ser muito eficaz. Né? E a gente tem que cuidar do isolamento porque há quase que uma inércia, né, de querer que o isolamento aconteça. Né? E de se deixar isolar. Então, você precisa gastar uma energia adicional para não se deixar isolar e ir além, e alcançar as pessoas, e se conectar, e interagir, e se preocupar em comunicar. Vamos falar um pouquinho da infraestrutura. Então, dentro desse contexto, o que é o mínimo necessário para a gente trabalhar remoto? Então, a primeira parte é bastante óbvia, né? A gente tem que estar conectado, a gente tem que ter um device, seja isso um computador ou algum outro device que você está usando, e a gente precisa de uma mesa, uma cadeira, um ambiente de como trabalhar. Né? Existe uma questão aqui de o que funciona melhor para você, e existem algumas coisas que você pode colocar dentro da rotina. Né? Então, uma das pessoas que trabalha remoto comigo, ele tem uma desk de ficar em pé. Né? Tem uma mesa aqui onde ele fica em pé para poder fazer a reunião. Eu podia estar em pé agora fazendo essa apresentação. Né? E você alternar os seus momentos em pé, sentado, o teu ambiente, seu ambiente confortável para trabalhar, vai fazer muita diferença. Né? Existe muita empresa que não estava com um uso muito já pré-configurado de cloud para sua documentação, os seus e-mails. Aqui vale a pena ressaltar uma coisa para as empresas que estão fazendo esse movimento agora. Né? Procurem tomar cuidado com aquela visão de eu vou colocar tudo por VPN e todo mundo vai estar conectado. Isso na prática não dá uma experiência de uso tão boa. Né? E tente separar as coisas. O que é o assunto, o que é o ambiente que quer deixar mais confinado, mais restrito dentro de um processo de VPN, que é extremamente apropriado de fazer, e qual é a outra parte, a parte de mensageria, a parte mais fluida, a parte que você pode deixar como uma conexão direta e deixar assim, uma experiência de uso mais fluida, uma experiência de uso mais interessante para todos. Tá? Aqui o Carlos está falando aqui sobre como é que o trabalho envolve uma forte interação com outras áreas e envio de documentos como evidências e de processos, como pode manter uma troca e sinergia de colaboração com essas áreas de forma remota. Ótima pergunta, a gente vai abordar isso aqui em como é que os times podem trabalhar, mas o ponto é ótimo, tá? O Fabrício aqui dizendo que tem uma rotina pré-estabelecida no ambiente de trabalho, em casa, existe uma infinidade de mecanismos que fazem com que desvie a atenção. Como é que ele pode focar? E começa você organizando a tua infraestrutura. Tá? Agora, além de organizar a sua infraestrutura, tem uma rotina que você deve colocar. Tá? Então, cria uma rotina de horário. Cria uma rotina, isso vai ser muito saudável. Não é porque você está em casa que você não vai estabelecer hábitos e horários e intervalos de uma forma disciplinada. Tá? Então, tenha um horário para começar de manhã. Tenha o que você faz de manhã. Então, eu acordo de manhã, acordo meu filho, dou café para ele, pratico uma yoga, um alongamento aqui na sala, e tomo um banho, e sei que às
9 horas eu começo a minha sequência, a minha primeira reunião, ou a minha primeira interação, ou o momento de eu sentar aqui e focar em cima do meu trabalho. E planeje assim, se prepare, não fica de pijama trabalhando, se vista para trabalhar em casa, defina o seu ambiente de trabalho e defina o seu horário, sua rotina de trabalho com a sua família. Né? Defina o seu espaço, combine que aquele espaço, o momento que você está naquele espaço, seja um quarto, uma mesa, um espaço da sala, combine que naquele momento, no lugar, na hora que você está lá, aquele é o teu espaço de trabalho. E que a atividade das crianças, a atividade do restante da casa tem que acontecer independente, tem que entender isso, tem que estar combinado isso. Isso vai ajudar bastante. Só a verbalização, só esse acordo dentro de casa já faz muita diferença. Tá? Ah, garanta que você tenha intervalos, né, de vez em quando entre as reuniões. Cuidado que isso aconteceu, e aconteceu comigo, e aconteceu com várias pessoas que começaram a trabalhar remoto. A gente fica tão fácil você passar de uma reunião para outra, que você acaba colocando na tua agenda uma sequência de que a cada hora uma reunião, e você desliga aquela vídeo, entra na outra, desliga aquela vídeo, entra na outra, e de repente você está 3, 4 horas direto em cima dessa agenda. Tá? E isso é bastante desgastante, isso é bastante demanda demais. Então, coloque intervalos na sua agenda para isso. E busca o seu intervalo de almoço. Tá? Separa o seu intervalo. Não, aqui eu vou ter aquele hora. Senão você vai acabar parando uma hora para ver o que você vai fazer. Se você vai ter que ter um tempo para preparar o seu almoço, coloca, separe esse tempo também. Essa organização mínima é muito, muito, muito produtiva. Falando da rotina, tá? Tem mudanças no nosso hábito que vão fazer muita diferença para a gente conseguir trabalhar bem dentro desse ambiente remoto. E aqui começa a entrar a discussão do time. Então, o Carlos, aquela tua pergunta sobre a interação com as áreas e como manter essa constante troca, sinergia e colaboração, aqui a gente começa a abordar um pouco isso. Isso realmente não é trivial. Tá? Existe uma prática que é você entender que o trabalho remoto ele oscila entre colaboração assíncrona e síncrona. A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas existe um elemento importante que é como é que eu mantenho pontos do dia aonde eu tenho uma troca ao mesmo tempo, uma troca síncrona com as pessoas. Né? Todos nós estamos discutindo a mesma coisa. Então, a boa prática é você pegar o time que está interagindo com você, tá? E ter encontros diários com esse time, pelo menos no início do dia. Você também fazer um fechamento no final do dia. Então, estabeleça uma rotina do time. Então, todo dia, às 9 horas da manhã, a gente vai ter nossa rotina, nossa reunião diária. Tá? Para quem está dentro de um ambiente mais de tecnologia, costuma fazer, isso aqui é uma daily do Scrum. Não é bem a daily do Scrum. A daily do Scrum é uma coisa muito pragmática, muito direto, de checagem, 15 minutinhos em pé. Aqui a gente está falando de uma reunião que eu sugiro que tenha 1 hora de duração, logo de manhã. Tá? Por que essa 1 hora é importante? Por que é importante esticar? Por que é importante não ser só pragmático de virar e dizer, não, e fizemos, não fizemos, é isso, onde é que estamos, Natal, olhamos os assuntos, vamos embora. Porque existe você está cada um no lugar, vocês não estão dentro do mesmo escritório, não tem um momento de olhar para o lado. Então, usar esse tempo de manhã para saber como é que a outra pessoa está, para ouvir como é que foi o fim de semana, para trocar um pouco para jogar assunto fora um pouquinho. Isso cria uma sensação de unidade dentro do grupo que é muito importante. Tá? E o trabalho remoto não pode causar na gente isolamento. Tá? Então, a gente precisa ter essa discussão, essa conversa no início. Então, essa primeira hora, poxa, começa conversando com as pessoas, como é que estão, como é que foi a noite, como é que foi o fim de semana, como é que está a família, teve algum caso ali próximo, está todo mundo bem, ok, vamos falar dos nossos projetos, das nossas atividades, e aí entra uma rotina de discussão do que estamos fazendo e como é que estamos e aonde está, combinando quais são os nossos próximos passos. Eu vou mostrar alguns pontos aqui que vocês podem usar para organizar isso. Tem que ter alguma ferramenta de organização das atividades, tá? Seja isso um Trello, um Project, um Asana, alguma coisa. Tá? Mas manter uma ferramenta com a organização dessa atividade que estamos conversando de manhã, e aí a gente pode atuar assíncrono, cada um tratando os seus pontos, enquanto a gente pode fazer um fechamento também no final do dia. Tá?
O contato por ferramentas de mensagem, né, seja isso você usando Slack, usando Teams, usando Google Chat ou Hangouts, não importa como você está usando os tech ferramentas que você está usando, a boa combinação é você ter algo para mensageria, tá? Como eu estava falando, Slack, Teams e Google Chat, são 3 exemplos e tem outros no mercado. Tem uma ferramenta para as video calls, pode ser Zoom, Teams, Hangouts, ou WebEx ou qualquer outra solução, mas alguma coisa que permita reuniões, né? É importante ressaltar que broadcast e reuniões por vídeo são elementos, são coisas diferentes, tá? Isso que nós estamos fazendo agora é um broadcast, então existe até computacionalmente existe um desenho diferente, existe um delay no que eu falo até vocês ouvirem, enquanto a reunião por vídeo ela tenta manter síncrono, ela tenta manter todo mundo se ouvindo e podendo colaborar. Tá? Além dessas ferramentas, eu vou cobrir algumas outras no final, mas essas são as básicas aqui. E você tem que ter alguma coisa para organizar as tarefas. Tá? Para organizar, seja isso um Kanban, um Trello, um Asana, alguma coisa que você possa ir organizando. O que temos para fazer, quem está incumbido daquilo, e cada um pode ir lá e ir atualizando o seu card para que todo mundo perceba o progresso do que estamos fazendo. Tá? O Carlos falando que tem reuniões agendadas diárias com a equipe nesse começo de trabalho remoto. Uma reunião às 11 e a segunda fechar o dia às 5. Ótimo, Carlos, muito bom. Uma provocação que eu te faria é de repente, tentar fazer a tua primeira reunião mais no começo da manhã. Tá? A gente testou vários momentos e horários de reunião e a gente percebeu que começar o dia se alinhando dá é mais fácil para o time fluir durante o período da manhã. Tá? Não é uma regra, é só uma prática realmente do que a gente percebeu que gerava melhor produtividade. E se você tem alguma coisa durante o dia, né, então você estava lá, já teve a sua daily, e aí você está lá trabalhando na sua parte, e aí tem aquele assunto que assim, poxa, como é que é aquilo mesmo? Eu preciso falar com o fulano, eu preciso falar com o Carlos ali sobre isso. Você deixa preparado lá, e aí quando chegando na reunião do fim do dia, você fala sobre aquilo? Não. E por mais que pareça óbvio que não é geralmente o que acontece. Tá? Existe uma tendência, existe uma inércia quando a gente começa a trabalhar com esse modelo de troca de mensagens e reuniões 1 ou 2 vezes ao dia, as pessoas têm a tendência de segurar os assuntos para aquele momento da reunião. Tá? E exige da liderança, da gestão, exige uma constante provocação para dizer, olha, não aguarda para levar isso para a gente falar depois. Você tem uma questão para resolver ali com o Carlos, pergunta para o Carlos, tem 10 minutos para a gente fazer uma vídeo? E vão fazer uma vídeo vocês dois. Então, esse acessar as pessoas, ele é muito saudável, ele é muito importante, mas lembrem, a pessoa pode não estar disponível naquele momento, ela pode estar em outra reunião, ela pode estar numa outra atividade, então por isso que a gente usa o assíncrono, a gente usa a mensageria, manda um Teams, um Slack, um chat, para dizer, ó, você está disponível agora, tem 15 minutos para a gente falar? Já tenho. Legal, então não, daqui a 1 hora eu posso. Beleza, a gente já marca ali e daqui a 1 hora a gente faz uma vídeo. Então façam vídeos específicas para discutir os assuntos específicos e deixem o alinhamento do time acontecer logo no período da manhã. Falando sobre comunicação, como é que a gente se comunica melhor? E como é que a gente lida com esse síncrono e com o assíncrono? Tá? Bom, primeiro que tudo a gente precisa se esforçar mais para comunicar dentro do trabalho remoto. Ele é parte inerente do cenário que você está. Você está no seu computador, a sua câmera está desligada, né? Você está trabalhando e produzindo e fazendo e checando, e se você não tiver uma ação de ir lá e tocar a mensagem e fazer uma vídeo e contar para as pessoas o que está acontecendo, não vão perceber automaticamente. Não vão perceber que o que normalmente a gente perceberia dentro da mesma sala, a gente não vai conseguir perceber aqui. Então, é fundamental que a gente se supercomunique. Para a área de pessoas, uma prática que a gente começou a adotar algumas vezes foi de criar momentos de que a área de pessoas tenha conversas com
simplesmente conversas. Assim, como é que você está? Me conta como é que está indo o trabalho, o que está acontecendo. Porque se você não for remotamente e abrir um espaço para conversar sobre aquilo, você nem vai saber que aquela pessoa está sentindo o impacto de alguma coisa, que ela precisa de que ela poderia lidar com uma orientação, com um apoio maior. Então, é muito importante essa preocupação, e essa preocupação de supercomunicar, ela não é só uma preocupação de dizer para as pessoas, olha, lembrem de supercomunicar. Não, ela é uma responsabilidade da liderança. A liderança precisa cuidar para que a comunicação flua, ela precisa se preocupar com isso. Tá? A, a Mariana está perguntando como é que pode manter o chefe atualizado sobre as ações diárias. Tá? E essas ações diárias, primeiro, o ponto da reunião de time é um ótimo momento para isso. Tá? Então, seria muito bom se no momento da reunião de time tivesse um espaço dessa reunião que é vamos ver o que evoluiu, o que a gente evoluiu ontem. Então, a gente vai lá e vê o que evoluiu e olha, e de preferência com algum apoio visual, tá? Que fica muito mais eficaz e muito mais interessante da gente ver. Olha só, aqui a gente tinha esse cardzinho aqui, esses itens aqui, isso aqui foi feito, passou para cá, ou a gente tinha tantas unidades disso aqui para fazer, a gente conseguiu produzir tantas delas aqui, mas essa sensação do progresso e de onde estão nossas prioridades, o batidão de bumbo da rotina e do que está acontecendo, a gente acompanha ele nessa reunião diária. Tá? O Pedro Henrique falando aqui que é profissional de facilities numa empresa de tecnologia que cria sites com a plataforma Magento e dá suporte de consultoria em e-commerce. E nesse momento, quais ferramentas e indicadores ele pode usar para medir a gestão de qualidade do time e apresentar resultados aos sócios? Então, tem muitas ferramentas possíveis, Pedro Henrique. Você pode lidar com um caminho mais de mensuração de tarefas, assim, ou de o fluxo de ágil mesmo, ou seja, tem muita métrica ágil que você pode colocar aqui no meio, no aspecto de desenvolvimento, ou você pode quebrar o trabalho em sprints, você pode monitorar o quanto vocês estão conseguindo cobrir dos itens a serem feitos em cada semana de trabalho, né? Existem formas muito, muito eficazes de você conseguir apresentar isso. Tá? E a parte do apresentar para os clientes é parte dessa supercomunicação, né? Essa comunicação não é só dentro da empresa e do time. Quando a gente fala over communicate, também você precisa chegar e mostrar para o seu fluxo, o seu supply, o seu value chain todo, e mostrar para o seu cliente que o resultado foi alcançado, que aquele valor foi entregue. Isso é super importante. Tá? A maior parte da nossa comunicação não é verbal. E se a gente não tiver uma preocupação no remoto de compensar isso, simplesmente não fica deficiente. Tá? Uh, existe uma diferença que precisa ser entendida entre o síncrono e o assíncrono. Tá? A mensagem síncrona, na verdade, perdão, isso aqui está ao contrário, né? Tá invertido aqui, né? O assíncrono são as mensagens escritas, né? A resposta não tem que ser imediata, a gente é claro e objetivo no que a gente está escrevendo e a gente confirma a informação, a gente troca a informação. Então, aqui são os elementos, de novo, do Slack, do Teams, do Chat, quando você assincronamente posta alguma coisa, manda uma mensagem e tem uma resposta sobre aquilo. Tá? Se a gente puder sempre colocar e escrever com mais clareza e mais direcionado, é muito melhor. Né? Então, você quer falar alguma coisa e você simplesmente fala sem dar o nome, e todas essas ferramentas têm facilidade para notificar a pessoa que foi citada na mensagem, então está tudo bastante bem organizado para conseguir escrever e a pessoa ser notificada, opa, você foi comentado aqui, a pessoa vai lá, conversa em cima, quando elas têm possibilidade de fazer thread, né, de fazer uma sequência de replies dentro da mesma mensagem, fica bem mais organizado o fluxo de conversa. Tá? Procure ser claro e objetivo, a comunicação por texto, ela precisa desse cuidado. Tá? Lembra que a resposta não vai ser imediata. Então, a gente tem que saber gerir essa ansiedade, né, de achar que a pessoa já tem que estar na hora lá e já responder. Quem responde rápido não significa que está trabalhando mais. Não existe isso. Né? Trabalho remoto e home office, você não mede por tempo de resposta das pessoas, você não mede por bater o horário de início e horário de final. Você mede por produção, você mede por entrega de valor, por resultado realizado. Tá? E aqui a resposta não precisa ser imediata. Então, você tem que estar acostumado com isso. Você quer falar alguma coisa, mas você não precisa de uma resposta imediata, você comenta ali, você provoca ali, você pede para as pessoas verem, ou você pergunta algo para alguém que na hora que ela puder, ela vai te responder. Tá?
E a conversa síncrona, a conversa de videochamada, ela permite ideias mais abstratas, permite a gente debater um assunto e tentar ir dando forma para ele. A resposta tem que ser imediata, a gente está interagindo agora e a gente está tentando chegar a algum lugar com aquela discussão e a gente está construindo isso juntos. Então você precisa alternar esses dois elementos, tá? Como é que a gente lida com um, quando é que a gente lida com um e quando é que a gente lida com o outro. De novo, a boa prática é você ter todos os dias momentos síncronos por vídeo, nem que seja apenas uma reunião, de preferência matinal. Tá? E durante o dia todo você vai lidando com o fluxo assíncrono. E sempre que você estiver numa conversa com alguém, você perceber que tem uma discussão ali, abre uma vídeo com aquela pessoa, com aquele fórum, com aquele pequeno grupo e faz a discussão. Não aguarda a sua reunião matinal. Tá? Uh, o, a Mariana falando sobre medir produtividade em trabalho em home office. Ótima pergunta, Mariana. Depende um pouco da característica desse trabalho. Então, vamos imaginar que você tem um tipo de trabalho que é um trabalho, vamos chamar ele de receptivo, né? Ele é demandado. Então, digamos que a qualquer momento, num determinado período de horário, você pode receber uma demanda de algo que você tem que responder dentro de um tempo combinado de resposta daquele nível de serviço. Para esse tipo de mensuração, que é um pouco mais operacional, tá? O que você quer é medir os tempos de resposta que aconteceram a partir daquela entrada. Então, você tem que ter alguma estrutura sistêmica que avalie quando é que a entrada aconteceu, como é que foi o tempo de resposta, né, e de preferência alguma satisfação daquele tempo de resposta. Tem um conjunto de ferramentas que são adequadas para isso. Se você está dentro de um processo de trabalho que ele é de você puxar a demanda, né, ou seja, você tem uma estrutura de um time, esse time tem um resultado a capturar, e esse time vai descobrir o que ele tem que fazer e organizar uma pauta de atividades e executar aquela pauta de atividades para chegar até até um determinado resultado, você tem um outro tipo de organização. Ele é mais pautado em cima de kanbans, de processos de cardzinhos que você vai movendo para o que foi feito e o que não foi feito, porque você está discutindo uma lista de coisas. Repare que o mecanismo não faz sentido se você tem um processo de rotina. Porque o processo de rotina você vai ficar sempre colocando coisa e tirando coisa, colocando coisa e tirando coisa. Então, a mensuração é outra. Tá? A gente, por exemplo, quando a gente aplica o nosso Dayway, um dos softwares que a gente tem na Falcone para acompanhamento de rotina, né, a gente foca muito nesse cenário de uso, né? Ou seja, questões recorrentes que você precisa fazer, que um certo time precisa fazer e que a gente sabe que tem um resultado previsível com aquela repetição de execução. Tá? O Juarez perguntando que ferramenta ele pode utilizar para verificar se está sendo realizada uma atividade, no sentido de monitorar se o colaborador está realmente trabalhando, tipo movendo o mouse. O movendo o mouse já gerou vários memes aqui na internet, inclusive um que botaram o mouse num ventilador ali. E tem várias ferramentas para isso, a gente pode te ajudar com mais detalhes depois no que a gente está usando para isso, Juarez. Tem algumas ferramentas bem interessantes que você pode usar assim, e de novo é importante caracterizar se a rotina está bem definida antes, tá? Porque às vezes o problema é que você não tem uma rotina bem setada, bem definida. Se essa rotina está bem adaptada para o processo remoto, né, você não pode também ter uma rotina que antes pressupunha que um está na sala do lado do outro, que agora não está mais. Então, você tem que ter um equilíbrio sobre isso. Tá? E você tem que ter um tipo de mensuração sistêmica aplicado para aquilo, seja isso algo que está percebendo o funcionamento daquela máquina ou alguma coisa que está medindo o resultado produzido por aquela rotina. O Felipe está perguntando, a gente tem vários workshops nas nossas atividades, e nesse momento, como é que a gente pode realizar esses workshops? Estão vendo uma ferramenta aqui, qual a minha visão do assunto? Eu vou estacionar essa aqui um minutinho, Felipe, porque essa aqui eu vou cobrir no final e realmente eu concordo contigo, isso é um elemento importante, essa discussão do workshop e do brainstorm. O Leandro perguntando qual o tempo ideal para a gente fazer intervalos, né? E esse tempo não tem uma regra, tá? Eu acho que você tem que descobrir aquilo que funciona melhor para você. Eu, em especial, eu gosto de intervalos a cada 2 horas. Tá? Mas isso é uma questão, acho que bastante pessoal, assim como é a própria ergonomia e a maneira como você organiza os seus trabalhar. Tá? Existem demandas represadas em algumas das ferramentas de comunicação, estão demandando mais tempo devido à interação da equipe. Nesse caso, a reunião pode ajudar a desafogar a comunicação diária. Excelente ponto, Leandro, excelente ponto. A gente tende a achar que ao trabalhar remoto, a gente vai conseguir ficar só se comunicando por texto. Tá? Não funciona assim, gente. Não funciona assim. Depende da característica do trabalho. Tá? Então, se você está falando de demandas represadas, uma das coisas que você pode fazer, Leonardo, desculpe,
uma coisa que a gente pode fazer durante algum período, você pode fazer uma experiência que para alguns times funciona, para outros não, tá? Eu já tive time que isso aqui funcionou bem e outros times que não se adaptaram bem. Mas onde funcionou bem foi transformador. Você pode combinar de ter uma sala de vídeo aberta a tarde inteira com aquele time lá trabalhando junto. Faz essa experiência dentro desse time que você está preocupado com a produtividade e a demanda dele. Porque às vezes você tem uma característica do tipo do trabalho, por exemplo, você tem um time desenvolvendo, que ele desenvolver, vir aqui digitar, perguntar alguma coisa para voltar para desenvolver, quebra um bocado o processo de construção dele. Tá? E às vezes você criar uma estrutura de vídeo online direto aqui, funcionando. Eu estou aqui trabalhando, codando, desenvolvendo, e eu, ao mesmo tempo, já estou com o vídeo aberto aqui, eu falo alguma coisa, o fulano responde de lá e eu continuo fazendo aqui. Então, quando você tem um lado que é muito colaborativo e de construção junto, às vezes esse cenário funciona melhor. O Luiz perguntando aqui, em quanto a disciplina e competências para o trabalho em home office, como é que a gente treina a trabalhar, como é que a gente prepara as pessoas. Tá? Eu acho que os elementos são esses aqui, Luiz. A gente pode, depois se você quiser, entre em contato com a gente pode ajudar um pouquinho em como é que você pode capacitar melhor o time e a gente pode ajudar um pouquinho nisso, mas os elementos, os fundamentos são esses que a gente precisa andar. Né? A Bruna perguntando como é que se lida com a questão legal, trabalhista, home office. Ótima pergunta, Bruna. Isso, de novo, tem que ser tratado de acordo com as políticas da empresa, tá? E claramente com as políticas da empresa dentro de um regime de como nós estamos vivendo hoje, com uma situação atípica de mercado. Tá? Então, aquilo que você tem um processo dentro da sua empresa, onde você organiza para que haja um horário de início de trabalho, um horário de final de trabalho, aquilo que você combina dentro da empresa, que existe um processo independente que pode fluir em horários diferentes, por ser um cargo que permita isso, você vai aplicar as mesmas políticas aqui dentro do processo de trabalho remoto. Né? Como é que a gente diferencia o home office comum diário do home office por força maior, que é esse que a gente está vivendo? Ou não há diferenças? Olha, Jaceles, eu acho que há uma diferença, e acho que é aquela que eu falei no início. Uma prática desaconselhável, que eu acho que você não deveria fazer em home office, é uma pessoa em home office e o restante do time no escritório. Tá? Esse é um processo que ele não funciona bem porque ele não lida com o síncrono e o assíncrono de um jeito eficiente. Pensa só, você é a única pessoa remota. O restante do time está lá. O que acontece com o time que está lá? Eles estão com comunicação síncrona abundante. E você está cerceada para momentos específicos dessa comunicação síncrona. O que vai acontecer? Você vai se sentir isolada, você vai se sentir apenas consultada sobre assuntos específicos e não vai fluir bem, não vai ter a colaboração apropriada, porque a capacidade, a fluidez de comunicação deles que estão fisicamente juntos e de você vai ser muito diferente. Agora, quando você coloca todo mundo dentro do mesmo nível, que significa todo mundo distribuído, né, você nivela essa comunicação. Então, de certa forma, esse é o melhor momento para as pessoas aprenderem a fazer home office, é o melhor momento para se aprender a trabalhar remoto. O Alex está perguntando aqui, olha, em algumas atividades, é comum que determinados dias do mês o colaborador fica além da jornada normal do escritório, como uma hora extra. Como é que você gerencia isso em casa para que o indivíduo não se sinta na obrigação de se dedicar exclusivamente ao trabalho? É uma ótima pergunta. Tá? Esse é um papel da liderança, é um papel da gestão, fazer a organização. Se você tem uma atividade, né, em que você tem, você tem determinado tempo combinado e você tem até um tempo de hora extra combinado ali, porque precisa acontecer dentro de uma certa equação de trabalho, que você já estaria acontecendo dentro do seu escritório, em condições absolutamente normais de temperatura e pressão, você vai tentar replicar o mesmo modelo para cá, e é uma responsabilidade da gestão de fazer com que isso aqui seja acompanhado. Aí aplicando software se necessário, aplicando acompanhamento do gestor se necessário. O Ricardo perguntando sobre ferramentas básicas para facilitar o trabalho. Né, para empresas que equipes estão sendo obrigadas a trabalhar em home office. Ricardo, a parte mais importante aqui é uma combinação entre capacidade de mensageria, tá? Então pode ser Slack, Teams,
Google Chat, capacidade de mensageria, combinada com capacidade de vídeo, tá? De novo, pode ser Teams, Zoom, Hangouts, Webinar, o que for, tá? E uma capacidade de organização do trabalho, tá? Pode ser Trello, Asana, N soluções de organização de tarefas ou de gestão de rotina. Tá? Então, você precisa ter um stack que seja o suficiente para que a gente possa se comunicar, visualizar o que estamos fazendo e que a rotina de interação remota consiga funcionar bem. Vamos falar um pouco sobre esse fluxo assíncrono, né? Então, você está dentro do Slack ou do Teams, ou seja qual for o Google Chat. Primeiro ponto, atualiza seu perfil. Coloca sua foto, coloca seu e-mail, coloca seu telefone, sabe? Tenha suas informações organizadas ali. Tá? As pessoas podem precisar acessar você, independente do fluxo de mensagem. E é mais agradável. Você manda uma mensagem, não é só uma sigla com seu nome que aparece ali, que costuma ser o automático, né, quando você se cadastra nessas plataformas. Tenha canais separados por temas e por projetos. E respeite esses temas. Né? Ou seja, você está tendo discussões aqui, você tem lá um lugar onde o time inteiro pode falar de tudo, mas um dos assuntos do time é o projeto X com o cliente tal. Então, você tem um canal só para o projeto X com o cliente tal. E tenta organizar de um jeito em que as pessoas possam entrar naquele canal ou as pessoas apropriadas ali naquela discussão e que tratem os assuntos ali. E aqui preciso fazer uma ressalva também de outra coisa que é difícil quando a gente vai se adequar. Então, a primeira coisa que eu falei que era difícil é as pessoas tendem porque tem a reunião matinal, elas não abrem conversas adicionais por vídeo individuais. Elas esperam para falar da reunião matinal. Então, cuidado com esse cacuete, gestores, liderança, incentivem as pessoas a fazer isso, a ter o hábito de acessar para conversar quando elas precisam e ter vídeos específicas também, além da matinal. O segundo cacoete que eu queria chamar a atenção para vocês é que quando a gente começa a usar esse ambiente de mensageria, naturalmente, na maioria das empresas, você começa a ter muita mensagem direta. Tá? Então, você vai perceber como gestor que o seu time, ele ao invés de mandar mensagem, a pessoa do seu time, ao invés de mandar mensagem para você naquele canal que está o time inteiro, ele vai mandar uma mensagem direta para você, para perguntar algo. Tá? Isso é natural, gente. Isso é natural. Isso é uma coisa que a gente traz do ambiente físico de escritório. Tá? Vai ser o seu desafio como gestor incentivar as pessoas a perguntarem dentro do canal onde está todo mundo. Lembra do over-communicating? Para o canal, para o ambiente remoto, para o trabalho de home office, a gente precisa derrubar as paredes do escritório. A gente precisa que aquele ambiente de chat, aquele canal onde o time todo está, as pessoas sintam à vontade para falar ali. E o que um está falando, o outro está observando e pode ser a dúvida dele. Mas se a gente for falando individualmente, não vai funcionar isso. Então, procure o máximo possível incentivar as pessoas do seu time a trocar mensagens nos canais. É claro, é totalmente permitido trocar uma mensagem direta. Às vezes você está com um assunto particular, às vezes você está com um assunto que você está um pouco constrangido de falar aquilo na frente dos outros, então é absolutamente natural. Mas vocês vão perceber um amadurecimento muito nítido. A hora que vocês sentirem que as pessoas estão à vontade para trocar mensagem na frente dos outros, que elas estão abrindo chamadas direto para resolver as situações específicas e usando a reunião diária para alinhar o que está acontecendo com todo mundo, vocês vão perceber que a engrenagem de trabalho da empresa, a dinâmica de trabalho do time de vocês vai ter mudado assustadoramente. A produtividade, assim, aparece. É impressionante. O trabalho remoto, ele é muito mais produtivo. A gente não está gastando tempo em trânsito, a gente não está gastando tempo se deslocando dentro de salas, a gente tem menos esforço físico para fazer o processo acontecer, ele é extremamente mais focado, a gente tem menos distração, a produtividade aumenta muito. Então, use esses canais para trocar informações sobre os projetos. Quando você for mandar uma mensagem, marca a pessoa de quem você está falando. Todos esses elementos de troca de mensagem tem como você marcar o nome da pessoa, porque ela vai ser notificada especificamente. E ela pode ter configurado notificações para isso. Então, nesses ambientes de mensageria, você pode montar notificações. Então, por exemplo, de novo naquele ponto até dos horários aqui, você pode dizer, olha, eu quero ser notificado de coisas aqui no meu Slack, ou Teams, ou Chat, entre 9 da manhã e 6 da tarde. Esse é o meu período para eu ser notificado. Fora isso, eu vou aparecer como out of office e qualquer mensagem que me mandem, no dia seguinte, às 9 da manhã, eu vou ver.
Tá? Eu posso, inclusive, dizer que em certos canais de conversa, eu quero ser notificado só se o meu nome for mencionado. E aí eu não vou ser chamado para lá, eu não vou ser notificado de que está tendo nome, só vou saber que tem, mas não vou receber nenhum alerta mais forte, a não ser que eu seja mencionado lá, porque aí faz sentido que eu me envolva. Então, se acostumar um pouco com essa configuração, que não tem nada de complexa, ela ajuda demais para que você controle como é que vem. Inclusive, você definir horários de não perturbe é muito importante, é muito aconselhável, tá? Você deveria ter, independente de você ter horários fixos ou não, você deveria ter horários a partir do qual você colocou como um não perturbe e basicamente o que vai acontecer é que as mensagens vão chegar e você vai ver quando voltar ao seu horário normal de trabalho. Síncrono no vídeo, tá? Aqui, primeira coisa, se eu desligar a minha câmera agora, vocês vão continuar me ouvindo, vocês vão continuar vendo os meus slides, mas um bocado da minha, da minha comunicação vai ser perdida. Quando forem fazer reuniões por vídeo, procurem ao máximo deixar o vídeo ligado. É claro que às vezes a gente tem algum problema, a internet oscilou, não tá funcionando bem, e eu preciso preservar para eu ter o áudio aqui para conseguir participar da discussão. Não estou falando desses momentos de exceção, mas procurem manter a regra da câmera ligada. Tá? E até pela câmera ligada, procurem ver como é que está o ambiente de vocês. Seja isso uma parede, seja isso uma visão de onde vocês estão, mas procure deixar um ambiente que você se sinta à vontade, você se sinta tranquilo para fazer aquela conversa. Quando você não estiver falando, coloca no mudo. As reuniões por videoconferência, parte do ganho de eficiência delas é que elas tornam inviável aquele monte de reunião paralela que a gente vive, às vezes, dentro de uma reunião de escritório. Tá? Então, cada um fala, o outro vai falar, bota você no mudo, ele fala, e o processo flui, você ouvindo as pessoas e argumentando, e o processo é muito, muito, muito eficiente. Esteja um ambiente silencioso, tá? Porque isso, obviamente, vai ajudar. Se possível, garanta uma iluminação boa e uma boa qualidade de internet. Tá? E uma coisa que eu aconselho fortemente é um fone de ouvido com microfone. O nosso AirPodzinho ou fone de cordinha do iPhone, ou mesmo o fone do notebook ou do computador, eles pegam bastante do som ambiente. Tá? E por pegarem bastante do som ambiente, você vai ter não só coisas acontecendo na sua casa que podem potencialmente interferir naquela sua conversa, como você pode ter, como simplesmente até a sua voz não fica tão nítida. Né? O que você está falando não se destaca tanto. Então, um fone com um microfone faz muita, muita, muita diferença. Tem vários modelos, há várias faixas de preço no mercado, com fio, sem fio. É um investimento extremamente produtivo, um dos melhores investimentos para trabalho remoto. Tá? Vou falar um pouquinho dos perigos desse isolamento aqui. Então, é muito importante colocar limites. Para quem já está há algum tempo trabalhando remoto, sabe que você exagerar na dose aqui é totalmente possível, porque o trabalho está ao seu alcance e você consegue puxar mais, e você está vendo que está produzindo, e aquilo está gerando mais resultado. Então, garanta intervalos ao longo do dia. Tá? Não tem uma regra, como eu falei. Eu gosto de 2 horas, pelo menos para pegar um café ou pegar uma água, mas isso não tem uma regra. Evite mídias sociais nesses intervalos, tá? Procure se conectar com pessoas, evite ficar só com o uso de telas e devices na sua frente, tanto para trabalho quanto para lazer. Converse com os colegas sobre os desafios e troque informações como é que vocês estão resolvendo esses desafios. Né? Então, às vezes, uma prática que as áreas de gestão de gente gostam de fazer dentro de um ambiente remoto é provocar que pessoas sorteadas aleatoriamente façam uma vídeo de 15 minutos para se conhecer e tomar um café. Sabe? Alguma coisa que assim, conheça essa pessoa aqui, vai tomar um café com ela. E tá aqui um scriptzinho para vocês falarem sobre como é que você está indo e como é que as coisas estão acontecendo. Tá? E tire um tempo para fazer nada. É importante ter a pausa, o silêncio entre as canções. A pausa aqui, ela é relevante e ela vai funcionar bem para que você produza mais, principalmente quem tem trabalhos criativos. Trabalhos criativos não são trabalhos de você chegar e produzir. A tua criatividade ela vai amadurecendo no fundo do cérebro aqui aquilo que você vai trazer como algo melhor depois. Tá? Na prática aqui, alguns exemplos de aplicação, e aí a gente vai para a restante das perguntas aqui do nosso webinar. Encontros de time. Então, marque esses encontros com antecedência. Tá? Você quer
Você quer as pessoas lá. E um mantra dentro do trabalho remoto é que você não exige a disponibilidade das pessoas. Você exige o produto final das pessoas. Às vezes isso não é possível pela característica do trabalho, pela característica da operação e do time, perfeitamente compreensível, mas o máximo que você puder, procure gerir o seu time pela produção de resultado ao invés de pelo tempo dedicado. Tá? Então, marque os encontros com antecedência, porque aquele é o momento síncrono, aquele é o momento que você quer não só que as pessoas estejam, como que elas estejam compenetradas, disponíveis, num ambiente apropriado, com a câmera ligada. Né? E assim todo mundo tem tempo para organizar as atividades do seu dia, não fica uma surpresa. Tá? Conecte no horário marcado. Existe a gente começou aqui esse nosso webinar às 4h05, né? Eu estava às 10 para as 4 conectado aqui e fiquei aqui sofrendo para começar às 4h05, porque existe cada segundo aqui, cada minuto parece uma eternidade em reuniões remotas, gente, reuniões por vídeo, são extremamente mais pontuais do que a gente está acostumado em reuniões presenciais, porque tem todo um mundo de complexidade de logística física aqui que deixa de existir e a gente consegue ser muito pontual. Invista os primeiros minutos desse encontro para perguntar como é que as pessoas estão. Tá? Isso eu não estou falando só por causa do cenário agora com o Covid, eu estou falando assim, para sempre dentro do processo de trabalho remoto de vocês, porque muitas das práticas aqui vocês vão levar para além dessa quarentena. Tá? Então, pergunte como as pessoas estão, gaste um tempo para se conectar, para conversar, tenha uma pauta clara daquela discussão e quais as conclusões. Tá? Não pode ser só um ambiente pode ser uma pauta razoavelmente aberta no começo, se você não tiver uma pauta já definida, mas vai tentando caminhar para uma pauta clara e para a rotina. Às vezes, certos dias da semana, você quer, inclusive, tocar certos assuntos com aquela recorrência. Tá? Eu queria falar um pouquinho sobre os encontros de venda. Né? Nossas empresas todas estão precisando ainda fazer negócio e grande maioria das empresas tinha uma rotina que, para fazer negócios, nós precisávamos da locomoção física, a gente precisava ir até o cliente para poder fazer nossas reuniões, para poder conversar. O cliente tinha expectativa da nossa ida até o cliente, né, para que a gente para nossa visão de importância dele, tá? E aquela conversa, aquele relacionamento sendo construído para a discussão de uma oportunidade de negócio que viraria um acordo de negócio entre empresas. Bom, ninguém mais está saindo de casa. A gente precisa descobrir, e nem nós, nem os nossos clientes. Né? E eu não falo só aqui da Falcone, todas as nossas empresas, de todos nós aqui nesse webinar, precisamos desenvolver como é que a gente se conecta, né, com outras empresas, sejam elas clientes, parceiros, fornecedores, como é que a gente lida com o nosso fluxo e ambiente de negócio dentro desse modelo remoto. Tá? Então, assim, seja um exemplo, siga boas práticas do encontro por vídeo, dê o exemplo de como seria, manda um invite, manda um convite com todos os detalhes do encontro, já na marcação da agenda, com o link da videoconferência, as instruções de como é que funciona. Um dia antes, entre em contato, garanta que ele está com a estrutura para o encontro. Agora que está todo mundo, cada um na sua casa, cada um vai estar no seu computador, mas se ele estivesse no escritório, era importante você combinar com ele para ele não ir para uma sala de reunião, mas cada pessoa no seu computador. Você não deveria usar a sala de reunião e uma pessoa remota. Você deveria fazer o ambiente remoto ser a sala de reunião, com cada pessoa participando da reunião no seu computador. Tá? E 10 minutos antes do encontro, você tem que estar disponível para dúvidas de como se conectar, alguma configuração que precisou fazer. Tá? Aqui uma pergunta que tinha me feito antes sobre a parte de brainstorms. Né? Então, quem fez foi o Felipe, perguntando que estava usando, inclusive usando o Miro, que é uma das soluções que eu uso, gosto bastante, para isso. Tá? Você consegue fazer sessões de design, a gente roda design sprints, a gente roda ideação, brainstorm, várias técnicas de design thinking, dá para fazer muita coisa remota, muita coisa. Tá? Soluções como Miro e Mural são quadros brancos com presets de várias coisas, você consegue ter colaboração de várias pessoas ao mesmo tempo acessando aquele quadro branco, cada um do seu computador, você vê onde está o mouse dos outros, vê o que você está fazendo, com uma vídeo paralela, dá para fazer muita coisa, muita sessão de brainstorm bem produtiva, tá? Se é a sua primeira vez usando a ferramenta, use um pouco antes, para você brinca um pouco antes para ganhar familiaridade, tá? E é sempre bom você ter um backup de um papel e caneta, até porque às vezes você quer fazer uma sessão de design, assim, umas coisas que a gente faz às vezes, é que tem algumas técnicas, tipo um Crazy Eight, que é uma técnica do Design Sprint do Google, você pode pegar sua folha, dobrar e você desenha uma historinha, você pode fazer num papel aqui, tira uma foto,
e posta ela dentro do Real-Time Board, faz o upload daquela foto, então você consegue trabalhar com online e offline muito bem. Tá? Algumas ideias aqui para estar junto. Então, tá com dúvida? Pede 5 minutos de call com a pessoa e esclarece. Quebra aquele hábito de esperar pela daily do dia seguinte. Puxa, como é que é tal coisa assim? Precisava falar com fulano, tá? Manda uma mensagem, pode falar agora, posso, tá? Abre a vídeo e conversa. Tá? Tá sendo falta da pausa para o café, combina com algumas pessoas para tomar um café virtual. Né? Hoje, durante esse período de quarentena, a gente está tendo alguns dias da semana um café virtual, já marcado no horário ali na agenda, conecta todo mundo, cada um pega o café, a gente fica durante 15, 30 minutos ali batendo um papo, vendo como é que as pessoas estão. Essa conexão, ela é muito importante para você criar, principalmente para quem está liderando um time, isso cria conexão do time, isso cria engajamento do time. Tá? E se o happy hour está fazendo a falta, faz um happy hour, marca um happy hour com todo mundo, sexta-feira, tal hora, vamos todo mundo, cada um pega uma bebida e vamos ficar aqui batendo papo e conversar sobre como é que as coisas estão indo. Tá? Bom, eu tenho alguns minutos aqui para passar sobre algumas perguntas, tá? Então deixa eu dar uma olhada aqui o que a gente tem. Vamos lá. Então, ferramentas básicas para facilitar o trabalho nós cobrimos. Como delimitar quando já se encerrou o expediente, ou se ainda é necessário continuar até que o trabalho seja concluído. De novo, isso é uma decisão da gestão e da liderança sobre cada tipo de trabalho. Tá? Então, tem pessoas que trabalham num regime de horários pré-definidos, tem pessoas que trabalham com mais flexibilidade de horário para a produção de certas entregas. Então, isso aqui realmente é uma decisão da liderança. O importante é dizer que no trabalho remoto você consegue fazer dos dois jeitos. Tá? Eu, pessoalmente, acho que onde houver oportunidade de você transitar para o modelo onde você mede pelo produto entregue, não pelo tempo aplicado, isso funciona melhor como um time, como engajamento, como produtividade. Né? O Pedro aqui falando que está implementando o 5S na empresa aos poucos, tá? E colocar conteúdos técnicos e casos reais para a equipe pode ser um passo bom para a integração. Por exemplo, aplicar rotina de censo de organização na central de trabalho em casa. Ideia bem interessante. Acho que, em especial, você toca num ponto aqui de que a troca de conteúdo ela é um momento, ela é interessante. Então, eu sou a favor de você pegar os canais assíncronos, tá? Troca de mensagens, né? E ter uma rotina de mandar conteúdo. Inclusive, a gente algumas vezes programa algum robozinho nosso que posta o conteúdo automaticamente para a gente dentro do canal, ou seja, como se criasse um feed de notícias sobre alguma coisa interessante. Então, pode ser de tudo, tá? Imagina que você tem um time ali rodando um produto digital, que as pessoas se inscrevem numa página para vir, beleza, você se inscreve lá, você tem automaticamente uma notificação ali no seu ambiente de mensageria, olha, tem uma inscrição de alguém aqui, e a outra pessoa já pega aquilo ali e faz o follow-up com aquela pessoa. Então, você consegue integrar bastante coisa. Você costuma usar outra plataforma de backup caso ocorra algum problema durante o uso, e você costuma usar o WhatsApp como segunda via de comunicação, o Giovanni perguntou. Quando você pergunta outra plataforma de backup, você está dizendo assim, para onde ir caso tenha algum problema no Teams ou Slack ou Google Chat. Eu, pessoalmente, não. Eu acho que, de certa forma, o WhatsApp ele é um ambiente backup de certa forma, porque todo mundo tem, né? Então, ele anyway, poderia funcionar como isso. Mas, assim, olha, a estabilidade, ainda mais nesse momento de todo mundo usando, a estabilidade pelo menos do Teams, do Google Chat e do Slack, é impressionante. Assim, eu não estou vendo uma necessidade de backup, sinceramente. Mas é claro que o WhatsApp poderia funcionar como. Que software que eu uso para gravar vídeos? Esse é um ótimo ponto. Deixa eu falar rapidamente sobre gravação de vídeo, que o Paulo perguntou aqui. Primeiro, quando vocês forem gravar vídeos, sempre peçam autorização ou avisem que estão gravando. Tá? É a etiqueta dentro de trabalho remoto que você sempre comunica que está tendo uma gravação. Tá? Em especial, e gravar vídeos é possível, inclusive em reuniões com clientes ou fornecedores ou parceiros, tá? Em reuniões de negócio. Você tem que combinar. Tá? Então, por exemplo, olha, eu estou participando aqui, infelizmente o meu par aqui não pôde participar dessa reunião. Você vê algum problema se eu gravar a nossa conversa para que ele possa assistir e na sequência já esteja a par da nossa discussão aqui? Tá? E isso é extremamente eficiente. É claro que as pessoas têm que estar confortáveis para aquilo ali acontecer. Os mecanismos de vídeo, seja ele Webex, Teams, Zoom,
Hangout, todos eles vão ter algum modelo para você gravar os vídeos, tá? Para iniciantes, o que eu indico como uma plataforma mais simples de fácil utilização? Olha, eu acho o Slack uma das mais simples de começar, mas em geral o que eu estou vendo é que as empresas elas vão para o caminho que elas já estão mais próximas. Tem empresas que já têm mais soluções Microsoft e vão para o Teams, outras têm mais soluções Google e vão para o chat, outras são mais, mais abertas de soluções assim e vão para o Slack. Tá? Eu pessoalmente acho o Slack bastante eficaz e mais fácil de usar. A Eliana perguntando: você acha que compartilhar experiências e eventos em tempo atual de home por obrigação para nos manter conectados? O que eu acho de compartilhar experiências e eventos nesse nosso tempo de home? Eu acho isso ótimo. Isso pode ser uma prática que nos mantém inseridos, ou a gente sofre essa escuridão por não vivência presencial. Eu sou super a favor disso acontecer. Tá? Eu sou a favor de que você tenha happy hours, além do processo de trabalho, que você tenha happy hours. Eu estou vendo como é que a gente, de repente, chama uma pessoa de stand-up comedy para fazer um stand-up por vídeo. Eu acho que tem muita coisa que você pode explorar e criar uma agenda de programação com as pessoas. Tá? Agora, cuidado para essa agenda não ser só de unidirecional. Você lembra de criar os espaços para as pessoas conversarem. Coisas tão simples quanto fazer aqueles 30 minutinhos de um café marcado ou um happy hour marcado para as pessoas baterem papo são muito, muito, muito valiosos, tá? Existem soluções para os trabalhos com rotinas que envolvem documentos físicos, tais como contas a pagar e outros processos administrativos? Sim, existem várias soluções. Tá? Não vou ter tempo de abordar aqui, mas se você quiser, procura, faz contato com a gente depois, a gente pode conversar sobre isso. Tá? Demandam a interação presencial para colher autorizações e tal, beleza, dentro do processo de gestão de rotina. Tá? Especialista em gestão de governança de TI, o Daniel. Quer saber se essa web está disponibilizada? Acho que sim, a gente tá gravando, a gente só vai ver direitinho e vamos divulgar sobre ela e sobre os slides, tá, Daniel? O software que a gente usa para gravar vídeo, já falei. Alguns funcionários lá trabalham com home office, mas não todos. Ainda não acredito que muita gente está nessa por causa da situação do Covid. Bom, volto ao meu ponto, assim, independente da situação do Covid-19, tá, eu queria muito deixar a mensagem para vocês de que quando vocês forem trabalhar remotamente, mesmo que uma parte em algum momento esteja no escritório, procurem se portar remotamente. Tá? Então, uma das coisas que eu peço para o meu time é, se tem duas pessoas num escritório e duas pessoas remotas, as duas que estão no escritório, elas não ficam no mesmo computador ou numa sala de reunião com a apresentação na TV da parede. Tá? Cada uma delas fica no seu computador, elas se comportam como se elas não estivessem no mesmo escritório. E aí você nivela o nível de comunicação. O que fazer quando toda a família está em casa e o pai e a mãe precisam trabalhar? Realmente um desafio, tá? Obviamente não tem uma solução geral, mas assim, organizar o seu espaço, combinar o seu espaço de trabalho, a diferença desse fone não é só você ouvir, tá? O meu microfone, ele capta o que está acontecendo aqui. Se o meu filho estiver fazendo sons altos e barulhos ali do lado, vocês não vão ouvir aqui. Tá? E essa possibilidade de imersão, ela faz muita diferença no processo de trabalho. Home office 2 a 3 vezes por semana, sistema de rodízio das equipes pode funcionar? Pode funcionar se você adotar essas práticas de que o momento da interação síncrona tem essa disciplina de todo mundo agir como se fosse remoto, e fora isso que você atue como assíncrono. Mas é mais desafiador, tá? Porque algumas pessoas vão estar dentro do escritório e quem está fora sempre vai sentir que ficou menos imerso, menos envolvido porque estava mais isolado. Então, a melhor prática é se você já se acostumar para ter uma recorrência de rotina, onde sempre está cada um em algum lugar, ela sempre é daquele jeito, e a troca de mensagens depois é sempre com o time todo por ali. Ou seja, você oficializa os canais. Sobre o material, então a gente vai ver aqui da disponibilização do material. O mundo corporativo, na minha visão, o mundo corporativo poderá experimentar com esse evento toda uma mudança de hábito. Eu realmente acredito que sim. Eu estou há anos trabalhando remoto, eu percebo com todas as pessoas que foram se aproximando de mim e também porque já trabalhavam ou começando a trabalhar remota,
todos me dizem a mesma coisa. A gente brinca dizendo que é como se você saísse da matriz, né? Você sai do Matrix, então você realmente vê e toma controle sobre a aplicação do seu tempo e sobre o resultado que aquele tempo consegue produzir. Eu acho que isso vai gerar habilidade e competência nas pessoas para poder se portar com isso. Eu acho que isso vai mudar a configuração, sim, de como a gente faz negócio. Acho que todos nós vamos ficar mais aceitar melhor que as nossas reuniões de negócio também sejam assim. Tá? Ferramentas de acompanhamento de rotina falamos, o material será enviado. Com a maior dificuldade quando vários da equipe solicitam orientações ao mesmo tempo, como fazer. Se tem várias pessoas pedindo orientações ao mesmo tempo, esse é aquele momento de vamos fazer uma vídeo. Junta todo mundo, gente, vai lá, vídeo tal hora, vamos discutir isso aqui. É uma discussão síncrona. Então, não adianta ficar como se você a troca de mensagens muito prolongada não vai resolver. Uma outra coisa que eu não comentei aqui, mas vocês perceberam que eu não falei e-mail na hora que eu falei sobre as ferramentas, né? O que acontece com as empresas que lidam com esse processo de mensageria e vídeo, tá? E alguma coisa para controle das tarefas e alguma coisa para controle das rotinas, quando você coloca esse stack, você vai perceber que o volume de e-mails vai cair drasticamente. Atendo várias empresas, a Sandra falando que atende várias empresas que estão em home office, função do isolamento. Quando voltarmos à rotina, vamos ter dificuldade de adaptar novamente à realidade do escritório. Bom, essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade, Sandra. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tá, o conteúdo, vou ver para a gente disponibilizar, pessoal. E também vamos ver sobre a gravação aqui para a gente disponibilizar. Uma última pergunta aqui da Bruna. A Sandra perguntando a marca do meu headset primeiro. Bom, eu estou usando um Jabra 75E, 75 Evolve, mas, de novo, tem várias opções em várias faixas de preço diferentes, tá? Como garantir presença durante, a Bruna perguntando, como garantir presença durante as várias calls ao longo do dia? Bruna, essa tua pergunta é super boa, deixa eu terminar respondendo ela. É importante vocês entenderem que o home office ou o trabalho remoto, ele muda o nosso processo de trabalho. Tá? O processo não é exatamente o mesmo, só transposto. A gente passa a se colocar em, tá, por que eu preciso daquele comitê? Por que eu preciso daquela call? Por que eu preciso daquela discussão? E isso, daí vem, boa parte da produtividade vai vir daí. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, você tem calls em que você tem que marcar uma presença porque você está representando uma área dentro de um determinado assunto. Tá? Se você tem um assunto, você deveria ter um canal para aquele assunto. A troca de informações não deveria esperar o comitê para acontecer. Ela deveria acontecer dentro daquele canal. E sim, com todos que estão dentro daquele canal. Isso muda a nossa maneira de gerir informação e o nosso processo de decisão. A gente precisa aprender a postar as mensagens e interagir nas mensagens assincronamente. E quando a gente chega dentro daquela call ou daquele comitê, a gente já está a par da situação. A gente se acostumou muito dentro do nosso ambiente corporativo a ter comitês para nos colocar a par do que está acontecendo. E o modelo remoto, ele nos dá liberdade sobre isso. A gente pode ficar a par do que está acontecendo pela troca de mensagens daquele assunto. E, é claro, a gente tem que separar melhor os nivelamentos do assunto. Ou seja, a gente pode precisar, por exemplo, de um comitê para uma tomada de decisão mais executiva, que merece um resumo de tudo que aconteceu para aquele momento de tomada de decisão executiva. Perfeito? E aí nós temos uma vídeo para aquele comitê. Tá? E o processo consegue fluir extremamente produtivo dessa forma. Tá? Pessoal, a gente acabou passando aqui 8 minutos do nosso tempo. Queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado pelas perguntas. É um assunto que, como vocês podem ver, eu sou um empolgado e apaixonado pelo assunto. Posso garantir para vocês que, ao criar essa habilidade como líderes e como gestores, quando você cria essa habilidade e faz o seu time produzir assim, o nível de alinhamento do seu time vai subir muito.
né? O nível de engajamento do time vai subir muito, a produtividade, o foco naquilo que entrega mais resultado vai melhorar demais. Tá? Então, fico à disposição, está aqui meu e-mail, e você tem os outros canais da Falcone para entrar em contato com a gente. Vou ver como é que a gente coloca para vocês à disposição o webinar, né? Já estou recebendo aqui a mensagem de que nós vamos colocar o webinar na íntegra à disposição para todos, tá? E vocês vão receber mais notícias, vamos mandar para todo mundo que se cadastrou aqui também a informação e vamos colocar o FAQ aqui com as respostas também para que todos possam acompanhar, ok? Muito obrigado a todos, uma boa tarde e estejam seguros aí durante esse nosso período de lockdown, de quarentena, tá? Espero que as famílias de todos estejam muito bem.